Olá, hoje nós vamos falar sobre a perda do contorno facial, que é algo que eu vejo com muita frequência no consultório no dia a dia. Quando a gente está falando de contorno facial, basicamente as pessoas geralmente estão se referindo ao terço inferior e a essa linha, que delimita o terço inferior que dá o contorno do rosto, que é a linha da mandíbula. E quando nós falamos em perda de contorno facial, não é alguma coisa simples, não é assim um problema, um tratamento, porque o contorno facial vai se perdendo ao longo dos anos e tem vários componentes envolvidos nessa perda de contorno. A flacidez da pele, o deslocamento da gordura do rosto para a parte inferior, a pressão dos músculos sobre a pele. Então, são vários fatores que influenciam essa perda de contorno. Por isso que ela tem uma classificação, ela vai ficando mais grave à medida que o tempo vai passando. E dentro dessa classificação, a gente começa com tratamentos mais simples nas pessoas que têm essa perda de contorno do grau 1 e vai sofisticando ou associando tratamentos à medida que esses graus vão avançando em direção ao grau 5, que é o grau mais grave de perda de contorno. Quando a gente fala de grau 1, a gente quer dizer o quê? Um pré-joe, conforme está nessa figura. E aí é muito fácil de tratar. Geralmente a gente faz preenchedores que melhoram esse contorno da mandíbula e o mento e dão uma tracionada nisso, dando uma sensação de um contorno mais uniforme. Junto com os preenchedores, a gente às vezes associa a toxina botulínica. Ela tem a intenção de relaxar essa musculatura que faz a gente perder o contorno, porque ela puxa a face para baixo e aí o contorno fica mais bem delimitado. Então no grau 1 a gente facilmente consegue corrigir com essa combinação de preenchedores adequados e toxina botulínica. Conforme a gente vai progredindo, muitas vezes só essa combinação não é suficiente. Aí é necessário a gente tracionar a pele, reposicionar a pele, dando um tightening, melhorando essa flacidez. E aí nós temos alguns recursos de tecnologia para melhorar essa flacidez que podem ser associados ao preenchimento ou não, depende do caso da paciente. Mas aí a gente já associa as tecnologias que são o Ultraformer ou o Laser Fotona. São tecnologias capazes de repor o seu colágeno, refazer o seu colágeno e fazer aquela pele que está um pouquinho mais flácida grudar novamente no contorno facial, melhorando essa visão do terço inferior. Esses tratamentos são feitos geralmente de 1 a 3 vezes e são repetidos a cada ano. Podem, na verdade, ser associados aos tratamentos que a gente faz no grau 1, que são aqueles tratamentos mais de preenchimento de toxina, ou podem ser usados isoladamente nessas flacidezes um pouco mais avançadas. Quando a gente vai para o grau 3, nós já estamos falando de uma flacidez um pouquinho maior, um deslocamento de tecidos um pouco maior. Então, muitas vezes a gente tem que usar a tecnologia sim, mas associar, por exemplo, aos fios de sustentação, associar essa tecnologia a algo que faça uma certa tração, por exemplo, os bioestimuladores, e aí, eventualmente, intercalar a tecnologia com o bioestimulador ou com os fios de tração para que a gente melhore esse contorno já de grau 3 para 4. Acima do grau 4, eu como cirurgiã plástica tenho que dizer que o tratamento primordial seria cirúrgico. Hoje em dia a gente tem um passo antes da cirurgia que é o FaceTite e o Morpheus. O FaceTite e o Morpheus são tecnologias moderadamente invasivas. Elas estão posicionadas não aqui entre o ultrassom e o laser, não aqui na cirurgia, mas no meio do caminho. Através de um pequeno furinho, feito em regiões escondidas, é colocado um probe que vai por dentro e por fora da pele, levando calor no interior da pele e no exterior. Esse calor de dentro para fora e de fora para dentro em combinação geram uma produção de um novo colágeno e uma contração desse tecido nessas pacientes já com uma flacidez um pouco mais avançada, no grau 4, por exemplo. E assim resolvem e colam novamente aquela pele contra o osso, dando um contorno facial, devolvendo o contorno facial, melhorando a linha de marionete, melhorando o bigode chinês,
No entanto, esse procedimento precisa de ser feito com anestesia local e às vezes é interessante ser feito até no centro cirúrgico, embora não seja um procedimento cirúrgico. Como eu já disse, ele é intermediário entre uma cirurgia e um procedimento não invasivo. Nós chamamos ele de moderadamente invasivo. Passado o estágio de indicar o FaceTite, o próximo estágio é a cirurgia. Apesar de muitas pessoas temerem muito a cirurgia, ela é um procedimento que evoluiu bastante. Hoje tem técnicas muito aprimoradas, sofisticadas, que dão naturalidade no resultado e durabilidade de até 10 anos. Por isso, cada caso deve ser estudado isoladamente. A gente tem que ver se a sua flacidez, qual é o grau dela, qual é a possibilidade que a gente tem de resolver com esses tratamentos nessa sequência crescente de complexidade e assim fazer um planejamento absolutamente customizado para a sua necessidade.